bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, saudações geográficas. Vamos então dar sequência à unidade 5, vamos falar da população brasileira, formação dela, né? Como é que etnicamente ela foi formada ao longo da história, e também a qualidade de vida da população, que são os indicadores sociais, né, que apresentam então dentro da estrutura e da infraestrutura do território nacional. Vamos lá então? Então vamos começar com a formação étnica, né? Com a perguntinha: qual a formação étnica tradicional do Brasil? Né? Ou seja, que povos configuram e formam, né, a população brasileira? Né? Que características teriam eles? De onde eles vieram? Né? Por que eles vieram? Né? Então é interessante a gente saber que parte da cultura brasileira está associada a isso. Né? Fundamental, a base da nossa cultura está aí. Então, como é que é, né, essa formação? Estou vendo aqui a imagem a figura da Semana da Arte Moderna, né, uma pintura feita durante o período dos anos lá de 1922, e você vai ver justamente as faces, diferentes faces, né, da população brasileira. A ideia era retratar justamente o povo brasileiro, né? Então, a população brasileira é o resultado de uma grande miscigenação, né, entre índios, portugueses e africanos. Essa é a base, né? Essa é a base étnica. Esses três grandes grupos integram a maior parte, né, da cultura e a maior parte da etnia que forma a população brasileira. Então você vai ver miscigenação porque existe uma mistura muito grande, né? E essa mistura, em alguns locais você vai ver isso com mais clareza, em outros locais nem tanto, né? Então, depois vieram outros povos, como por exemplo os alemães, italianos, espanhóis, né, da Ásia também, como os japoneses, e assim sucessivamente. Mas esses três primeiros aqui foram aqueles que deram realmente a base, o sustentáculo da etnia brasileira, né, da formação do povo brasileiro. Porque foram mais de 500 anos de processo de ocupação e de formação e também de mistura dentre esses grupos, formando o povo brasileiro, né? Tão distinto, tão diferente de muitos outros povos, né? Então, a formação. Infelizmente, toda essa mistura não impediu o preconceito e a exclusão racial, né, que ainda existe no Brasil. Além disso, há também o preconceito social, né, que classifica o indivíduo como rico ou pobre, segundo a situação econômica. No ano de 2000, o Brasil tinha cerca de 170 milhões de habitantes, né, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa população vem crescendo mais devagar nas últimas décadas, devido a uma série de fatores, né? Então a gente já observa então que ao longo do processo de formação nós temos aí sérios problemas sociais e étnicos, né? E raciais, né? Porque isso aí é uma herança
antiga, é uma herança que a gente tem, uma herança que a gente precisa superar, né? E também, em face disso, a relação do crescimento populacional e também a relação da qualidade de vida. Vai apresentar também de forma bastante distinta, bem diferenciada no território nacional. Por quê? Porque nós vivemos num país de exclusão, né? Num país capitalista, num país ainda nessa fase embrionária de resolver problemas ou questões sociais, né? Ainda estamos muito aquém de resolver tais questões, mas pelo menos aí nós já estamos a caminho, né? Já melhoramos ao longo do ano, mas a gente vai ver que não melhoramos tanto assim, né? Os fatores, então, que contribuíram para que a nossa população crescesse, né? Mas também, ao mesmo tempo, tivesse uma má qualidade de vida, vamos ver o primeiro item, que é pela grande concentração da população nas cidades, né? Isso porque os grandes centros urbanos, especialmente ali no eixo Rio-São Paulo, onde tem as maiores metrópoles, onde tem as maiores infraestruturas de indústria, comércio e serviços, né? Vão atrair um grande número de pessoas para esses lugares. E aí a concentração populacional, então, vai ser bem maior do que em determinadas áreas do país. O segundo ponto é pelo aumento das mulheres no mercado de trabalho, né? O aumento de mulheres trabalhando, que sensivelmente aí você vai ver que elas vão preocupar-se mais com a formação e com a atividade, o trabalho propriamente dito, do que a constituição da família, como anteriormente se fazia muito, né? As mulheres tinham uma taxa de fecundidade muito maior do que a que começa a se apresentar nesse momento. E a taxa de fecundidade, então, é aquela em que aparece então a média de filhos por mulher, né, na população brasileira. E como essas mulheres começam a trabalhar, elas também diminuem a quantidade de filhos, também têm uma formação um pouco maior e melhor. Isso faz com que então haja uma melhoria, né, da qualidade de vida e também uma redução do número da população, né? O número de filhos por mulher, por família, então seria um dos elementos também que reduzia um pouco o crescimento populacional. Outro fator, terceiro, pelas melhorias da saúde pública, né? Isso aí também facilitou, ajudou bastante. As taxas de mortalidade infantil e adulta também reduziram consideravelmente, né? E pela própria industrialização, que a industrialização então é um polo de atração da população. E isso fez com que então nós pudéssemos crescer mais, né? Mas nem tanto com qualidade, né? A gente vai observar isso com mais detalhes à frente. Observamos ainda que o número da população adulta e de idosos vem aumentando. Isso significa que a mortalidade infantil vem diminuindo e as condições de vida vêm melhorando, né? Aumento da expectativa de vida ou de longevidade. Então, a expectativa de vida seria um tempo maior de vida, né? Então, você vai ver aí parte da população brasileira envelhecendo um pouco mais, né? Com um pouco mais de idade. Isso, então, prolongando um pouco mais a vida em face a essa melhoria da qualidade. É importante destacar que o Brasil está longe de ter qualidade de vida ideal, né? Especialmente para a sua população. Isso aí a gente usa como indicador o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, mas ele está tentando alcançá-la, né? Muito embora não tenha alcançado ainda, mas em alguns aspectos, em algumas cidades, em algumas partes das regiões, isso já vem sendo observável, né? Já vem acontecendo há algum tempo, e em outros, por conseguinte, na região norte, na região nordeste, pelo contrário, ela vem aumentando, né? Apesar de uma grande dimensão territorial, o Brasil não é ocupado de forma equilibrada. A nossa população concentrou-se mais na parte litorânea, né, devido ao processo de colonização, porque a parte litorânea foi a primeira área a ser ocupada. Então, mais para o interior, ela passou por um processo muito lento de ocupação. E por isso aí você vai ver a maior concentração da população brasileira está na área litorânea, né, desde da parte ali do Nordeste, ali da costa do Nordeste brasileiro até a parte sul do Rio Grande do Sul. Vocês vão ver então que as áreas, as maiores cidades, as maiores metrópoles brasileiras se encontram, né, nessa faixa de ocupação. E mais para o interior, veio acontecendo mais ao longo da história, mas essa região litorânea é a que mais
sofre, né, com a ocupação humana. E aí nós vamos ver também associado a isso uma série de problemas ambientais, problemas sociais, né, que estão associados a esse processo de colonização e de ocupação territorial. Para ilustrar, né, isso não está no material de vocês, mas eu achei interessante que a gente pudesse mostrar para vocês o crescimento populacional, né, a pirâmide etária do Brasil, que seria, aí chama-se pirâmide, porque tem esse formato realmente de pirâmide. E aqui você vai ver um Brasil por volta dos anos de 1960. Aqui você vai ver a população, né, a idade da população, e aqui você vai ver a quantidade em milhões de habitantes. Então aí vocês vão ver que a pirâmide de 1960 é bem diferente da pirâmide do ano 2000. Você vai ver a base dela, que é de uma população mais jovem, entre 0 a 24 anos de idade, você vai ver que a maior faixa da população está nessa faixa etária, né? E a maior ainda, olha, você vai ver o número de crianças, né? Que ali você vai ver então que está em torno de 7 milhões, 8 milhões mais ou menos de crianças, né? Entre 0 a 14 anos de idade. Você vai ver que ela é quase equilibrada também quando se diz respeito à distribuição de homens e mulheres, né? Mas aqui a gente já começa a observar, por exemplo, um crescimento da população adulta, né? Com relação aqui ao ano 2000. Os anos de 1960 era menor, inclusive pessoas, né, que tinham idades superiores a 60 ou 70 anos de idade, você vai ver isso quantitativo, mas ela já vai apresentar um número bem maior aqui no ano 2000, né, 40 anos depois. Então a gente observa que realmente, olha, houve uma alteração significativa na formação da população brasileira, né? Então a pirâmide etária mostra isso com muita clareza, usado pelo sistema, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é uma forma bem interessante também de criar políticas públicas para o desenvolvimento, né? E aí você vai ver que, por exemplo, determinadas faixas etárias de idade e em determinada época do ano podem receber ou necessitam de uma assistência social um pouco maior. Então essa é uma forma de visualizar, né? Uma forma da gente planejar. E veremos também, com a industrialização, a população passou a se concentrar nas cidades, e mesmo com a migração para o interior, né, onde a população busca novas terras para a atividade agrícola. A maior parte vive nas grandes cidades, né, que a gente chama isso de fenômeno de urbanização, que é quando a população urbana é superior à população rural. Então vocês vão ver aqui muito claramente nesse mapa, né, isso também não está no material de vocês, mas achei interessante colocar aqui para vocês, que você vai ver então que a quantidade da população urbana aumenta consideravelmente. Em algumas regiões, por exemplo, aqui no Pará, no Amazonas, em Maranhão, no Ceará, você vai ver que o quantitativo da população rural é um pouquinho maior do que nas áreas da região Centro-Sul, mas em compensação ela não é a maioria, ela não é a maior parte. Então, de qualquer forma, o crescimento da população brasileira ela acontece com maior significância nas cidades, né, do que no meio rural. Isso também pode ser uma forma um tanto preocupante, né, porque nós temos que ter também uma população que trabalhe na atividade do setor primário, que venha abastecer de alimento as cidades. Então é fundamental observar que esse crescimento relacionado à população, né, tanto a população urbana como a população rural, também tem aumentado consideravelmente, aumentou consideravelmente, especialmente nos últimos 40 anos, né? Para vocês terem uma ideia, né, tem uma ilustração bem interessante aqui que mostra por região a densidade demográfica, e você vai ver que aqui a região sudeste ela ganha, né, de disparada, 86,3 habitantes por quilômetro quadrado, uma vez que ela tem uma população bem maior, uma área consideravelmente assim menor, quando a gente compara, por exemplo, com a região norte. Olha a região norte, 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então você vai ter uma área que corresponde a 47% do território nacional, mas também um quantitativo populacional muito pequeno. Quando você divide a relação, você faz a divisão da relação entre população e área, então você vai ver aqui a relatividade deles em 4 habitantes por quilômetro quadrado. E aí você vai ver a região nordeste com 34 habitantes, né?
34,4 habitantes por quilômetro quadrado, e a região sul um outro percentual também bastante significativo. Então, é só para vocês terem uma ideia de como é que está ocorrendo essa distribuição da população, e ela é irregular, né? A gente observa que existem áreas que são bem mais concentradas do que outras, e a densidade demográfica mostra isso. Muito bem, então a pergunta que não quer calar, né? Pergunto a vocês aí, por que a população brasileira vem diminuindo nos últimos anos, né? É uma perguntinha que vocês precisam me responder. E também, vocês podem resolver as questões 9 e 10 da página 4 e as questões 11 e 12 da página 5, ok? Também refere-se a essa parte que a gente começou a falar aqui sobre a formação da população brasileira e também a qualidade de vida da população brasileira. Na próxima aula, nós vamos falar então sobre a formação e a organização político-administrativa do Brasil. A gente se vê lá então. Até mais.